E eu sempre falei, meninas, o seguinte: para a gente conquistar o respeito do cliente, a gente precisa ter uma postura muito profissional. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Eu sempre falo isso. Se você quer vender mais, vender melhor e conquistar aquele cliente que não chora desconto, experimenta trabalhar da forma mais profissional que você conseguir trabalhar, sabe? Ter catálogo, ter cartão virtual, ter uma embalagem diferenciada, bonitinha, arrumadinha, ter um Instagram bacana. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que conquista, que a pessoa olha e de cara ela fala assim: essa pessoa é diferente, tá? Então, fica super antenada em relação a essa questão de postura profissional, porque faz total diferença, total diferença. Costuritita: Lu, fiz uma loucura e comprei a máquina industrial. Você é a primeira a saber. Parabéns! Nossa, isso é uma super felicidade. Parabéns, viu? Carla Cristina: posso colocar valor de peça no Instagram junto ao produto? Beijocas. Deve colocar, Carla. Eu comento muito essa questão de colocar preço. A gente coloca preço na postagem, a gente coloca preço no catálogo, só que a gente não coloca com nome de preço, a gente coloca com nome de valor, tá? Tem diferença. Então, quando você fizer lá a descrição do produto, que você disser o que é aquele produto, o que aquele produto tem, né, de diferencial, a gente precisa... Todo mundo fala assim: Lu, não vale a pena colocar texto, porque as pessoas não leem. Quem está interessado, lê. Quem está interessado no seu trabalho, eu já mostrei isso várias vezes, sempre quando acontece alguma coisa diferente aqui. Por exemplo, eu fiz uma postagem de foto e escrevi um texto bacana e teve uma super repercussão. Eu levo lá para o grupo das Lulucrativas e mostro e explico e falo sobre o engajamento que teve aquela postagem e por que aquela postagem teve aquele engajamento, para mostrar e provar que texto, sim, faz uma total diferença também nas postagens, tá? Quando a gente escreve um texto, e não precisa ser aquele texto super elaborado, ele só precisa ter um capricho, um cuidado de você colocar naquele texto o que é importante ser colocado para que aquele produto, para que desperte na pessoa o interesse de ler, de continuar lendo e possivelmente compre aquele produto, tá? Lu, esse link de pagamento é para boleto e cartão? Como funciona? Gisele, esse link de pagamento que eu ensino a colocar tanto no catálogo como no site, como pode ser sim pago, né? Pode ser sim pago tanto por boleto como por cartão, tá? Porque esse link de pagamento ele vai ter que estar vinculado a algum site de pagamento, tipo PagSeguro, tipo PayPal, tipo Mercado Livre e tantos outros que existem, PicPay, tá? Então, esse link ele vai estar ligado a esses sites, porque na verdade, esse link é construído em um desses sites para poder ser colocado dentro do catálogo, tá? Tanto dentro do catálogo como dentro do site. Quando a gente cria um site, por exemplo, a gente precisa ter ligação com uma dessas operadoras de pagamento, né?
Antes tinha essa coisa de só conseguia fazer pagamento quem tinha maquininha. Hoje em dia pode ser tudo online, não precisa mais ter a maquininha. Você constrói o link de pagamento e faz o pagamento. Então ficou muito mais fácil de trabalhar. Deixa eu ver, tem mais perguntinha aqui. Tenho que postar no feed ou no meu stories ao mesmo tempo? Costurinhas da Kátia. Kátia, você posta no feed, pode jogar, repetir a mesma postagem para os stories, tá? É importante você usar todas as ferramentas que você puder. Feed, stories, reels, que é uma ferramenta que está tendo uma distribuição muito grande agora, tá? Então você pode usar o Reels, você pode usar todas elas, ou alternadas ou ao mesmo tempo que eu falo assim, no mesmo dia, né? No mesmo dia você pode usar todas essas ferramentas, lembrando que quanto mais você trabalhar esse engajamento com esse seu cliente ou aluna, mais conexão você vai ter que ter. Agora não adianta fazer tudo em um só dia e amanhã não fazer mais, né? Quantas vezes ao dia é legal postar? Olha só, depende do nível que você já tá, entende? Quando a gente está começando, pelo menos uma vez no dia. Uma vez já é importante, tá? Não tem necessidade de ficar postando 2, 3 vezes. Posta uma vez com constância, posta todos os dias, que é super importante, tá? Depois que você pegar esse hábito, porque o que eu vejo muito, meninas? É assim, ó. Muitas de vocês começam empolgada, aí faz 1 milhão de postagens no dia, ou posta 10 fotos no mesmo dia, e aí semana que vem começa a achar que não teve resultado, aí semana que vem já começa a ficar mais murcha, a não postar já todos os dias, a furar, a não querer fazer mais, e aí não resolve, entende? Antes você criar o hábito e ser constante e fazer todos os dias, uma vez ao dia, do que você ficar nessa loucura de fazer 1 milhão de vezes durante uma semana, de estar ali o tempo todo marcando presença e de repente murcha, para, entendeu? Não vai resolver o seu caso, você ainda vai sair dizendo que não funcionou para você, que não deu certo para você. Oi, Sandra, um beijo para você. Aí você ainda vai dizer assim, eu postei, mas não tive resultado nenhum. Ok, você postou todos os dias, durante quanto tempo para dizer que não teve resultado? Entende? Então, só a constância vai te trazer resultado. Se não tiver constância, você não vai ter nunca o resultado que você quer. Agora é lógico, a gente vai subindo níveis, né? Vai chegar um ponto que postar todos os dias vai começar a não te trazer mais os resultados que traziam no começo. Aí eu preciso reformular as minhas estratégias. Aí quando a gente vai subindo de níveis, a gente precisa também ir mudando as estratégias para ir conquistando resultados diferentes, tá? Rita, Lu, não consigo dar conta de tudo. Estudar, costurar e postar, cuidar da casa, como fazer? Rita, no começo é a parte mais difícil, é conseguir juntar tudo isso, tá? O que eu penso é o seguinte, às vezes não. Sempre é falta de organização, é falta de encaixar essas pecinhas para que dê tempo de tudo, tá? Hoje, por exemplo, eu já encaixotei caixa, eu já fiz almoço, eu já lavei louça, tô fazendo live, eu já gravei aula,
eu já postei aula, eu já editei vídeo, já subi vídeo pro YouTube. Olha o tanto de coisa que eu fiz e são 4 horas da tarde. Já tomei banho, já me maquiei. Então, é uma questão de encaixar as pecinhas mesmo, sabe? De fazer com que toda essa máquina funcione de uma forma leve, sem ser uma coisa de que tô me matando, porque não é para se matar, é para fazer acontecer, mas não é para se matar, tá? E só que é uma questão de organizar, sabe? Porque se organizar, dá tempo de fazer tudo. E aí, quando, por exemplo, eu cuido da minha casa, eu faço almoço todos os dias e tal, mas eu não passo roupa. Eu deixo a roupa do mês juntar, chamo alguém um dia só para passar roupa. Porque eu penso que, tipo, sabe, um serviço que eu encontro outras pessoas que podem fazer para mim, né? E que vai ficar super bem feito e que eu não me desgasto tanto. Por exemplo, cortar. Cortar é o tipo de coisa que eu quase sempre eu terceirizo esse serviço de corte. Primeiro porque cortar é uma coisa que eu já não gosto muito de fazer mesmo. E cortar é um serviço que, se você explicar para uma pessoa que ela seja caprichosa, ela vai cortar e vai te dar tudo cortadinho, bonitinho. Você paga essa pessoa pelo corte. Então, coisas que eu consigo terceirizar sem prejudicar o meu trabalho, eu terceirizo tranquilamente. Agora, é lógico, cuidar da casa, eu não gostaria de ter uma funcionária dentro da minha casa. E na verdade, assim, para o local que eu moro hoje, não vejo essa necessidade. Então, eu mesma me organizo para cuidar da casa, para fazer almoço todo dia, para lavar louça, essa coisa que, gente, todo mundo faz isso, a grande maioria de nós faz isso, né? A grande maioria, essa é a realidade da grande maioria de nós, né? Então, é uma questão mesmo de organizar ali o dia a dia, as tarefas da semana, para dar tempo de fazer tudo. Porque dá tempo, meninas, dá tempo. Mas no começo é uma coisa que perturba a cabeça da gente mesmo. Por exemplo, para as postagens, o que é certo? Não é a gente ter que postar todo dia. O certo é a gente programar a postagem da semana, ou de 10 ou de 15 dias na frente, e não se preocupar com isso durante a semana. Entendeu? A produção, o certo é a gente produzir, ter uma produção ali. Segunda-feira eu vou cortar se você corta. Terça-feira eu vou produzir tal e tal peça, tá? Porque senão a gente realmente não dá conta, meninas. Você reparou que as hashtags nos stories já não vão mais para os stories das tais hashtags? Não reparei. Eu, por sinal, eu quase não uso hashtag nos stories. Acabo esquecendo das hashtags uma vez ou outra que eu uso, mas eu não tinha reparado, não. Eu gosto muito de usar as hashtags nas postagens. Nas postagens, no IGTV, no Reels, eu sempre uso. Você sente falta de costurar, fazer suas peças? Granela, ultimamente eu não tenho sentido, porque eu tô tão focada, eu tenho feito tantas coisas, né? Eu tô tão focada na questão dos cursos e tô tendo tanto retorno positivo em relação, Lu, poxa, transformou meu Instagram, Lu, eu tô vendendo diferente, Lu, meu marido tá começando a olhar meu trabalho de um jeito que ele nunca olhou, Lu, eu comecei a vender todo dia. Isso é tão gratificante para mim,
Esse retorno tem sido tão positivo. E como eu costurei durante 12 anos, assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, e aí isso me trouxe alguns problemas de coluna, tendinite, mas foi porque eu exagerei mesmo, e nessa fase necessitou desse exagero. Não tô falando que é certo, mas foi uma fase que precisou e tá tudo bem, funciona também, né? Tem fases da vida da gente que a gente dá prioridade para algumas coisas e esses anos atrás eu dei prioridade para isso, para produzir, para ficar muito boa, para realmente ser reconhecida de um jeito mesmo. Não, só a Lu faz esse trabalho. Eu queria realmente virar uma autoridade no meu trabalho. E eu consegui isso, eu conquistei isso, mas realmente foram anos de muito trabalho mesmo. Não que hoje não continua sendo, mas já é um trabalho diferente, né? Ana tá amando o curso de moldes, que bom, obrigada. Você vai ficar totalmente independente, você vai ver. Lu, eu fiz 2 vendas essa semana usando a peça e mostrando nos stories. Gente, faz mesmo, faz venda com certeza se começar a usar do jeito certo e às vezes mesmo do jeito errado, se fizer, se sair da zona de conforto, se ir para o campo de batalha, vai vender no Instagram, tá? Foi encomenda de máscara, que é produto que eu mais faço, que é o produto que eu mais faço e vendo. Muito legal. O Elo 7 permite vendermos pelo Instagram também? Olha, até um tempinho atrás, não, tá? Eu não sei se agora já tá tendo integração com a ferramenta. Eu sei que já tem alguns sites, sim, que estão fazendo a integração com o Instagram para fazer aquela venda, aquela sacolinha de vendas do Instagram, mas ainda tá uma ferramenta que não é todo o perfil que está sendo aceito. Tem muito perfil ainda que tá dando erro, tá? Então, agora o Elo 7 ainda não sei se tá tendo. Se tá tendo, é uma coisa bem nova, bem recente, viu? Existe alguma ferramenta para deixar programada postagens por dias e horas? A Paula Bertoni. Paula, sim, tem o Facebook Business, tem o estúdio de criação do Facebook. Essas 2 ferramentas você consegue. Assim, essas 2 são gratuitas, né? Existem outras ferramentas pagas que fazem isso também, tá? MLabs e tantas outras. Mas essas 2 são gratuitas e são do próprio Facebook e do Instagram. Funciona super bem. Tá? É só baixar o aplicativo do Facebook Business, pode programar a semana inteira, o mês inteiro, super funciona, tá? Lu, fiz minha primeira venda pelo Elo 7 essa semana, na verdade não gostei. Gente, eu também tenho um pouquinho de implicância com o Elo 7, mas também é uma coisa minha, não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Mas eu também nunca quis vender no Elo 7. Não tenho um bom olhar pro Elo 7. Hashtag pronto, falei. Tem uma coisa para te mostrar. Quer que eu participe da live? Ninguém se manifestou sequer. Uai, vamos? Pode vir. Eu te chamo. Flaviane Ribeiro, tem um número de stories recomendado? Eu gosto de pelo menos ter 3, 4 stories por dia, tá? Pelo menos. Mas assim, não é que tem que ser 3 ou 4, tá? Eu coloco 3 ou 4 e também não gosto de colocar demais, tipo 20, porque eu sei que as pessoas não assistem tudo isso.
Aqui, ó, me chamou assim, ó. Tem o ateliê Dona Dali e tem o Fina Estampa Ateliê. Vou chamar aqui ateliê Dona Dali. Pronta, a postos. Depois eu te chamo, Granela. Oi, Oi, Nê. Tem alguém nessa? Tem alguém nessa? Tá dando Tá microfone. dando microfone. Acho que o Acho que ateliê Dona eu Dali vou dar aqui. saiu, foi passear. Passear. Bom, vou remover aqui. Tem a Fina Estampa Ateliê. Fina Estampa Ateliê tá por aí, quer participar? Senão eu chamo a Granela. Fina Estampa tá por aí. Se tiver por aí, não perco por nada a Granela na live. Tá vendo, Granela? Granela, eu vou te chamar e aí se alguém mais se manifestar, fazer uma... Vamos lá, Granela! Todo mundo quer te conhecer. Lá vem a Granela fazer bagunça na minha live agora ao vivo, gente. Ai, estamos aguardando Granela. Granela, você não quer entrar, não? Ou é a internet? Bom, deve ser a internet, né? Que não está funcionando. Ateliê Dona Dália, eu te chamei, mas não tinha ninguém em casa. Acho que acho que a internet da Granela não está pegando. Granela bagunceira. É, não está pegando a internet da Granela. Vamos ver aqui. Tem mais uma perguntinha aqui. E qual é a melhor forma de calcular essas etapas de terceirização, como o corte, por exemplo? Miriam Zani. Miriam, é o seguinte: o que eu faço quando eu vou calcular o preço de corte? Eu coloco o preço em peça pequena, peça média e peça grande, tá? Eu coloco o preço baseado no que eu já conheço. Por exemplo, é muito comum uma cortadeira de confecção, que a gente chama que é cortadeira de chão de fábrica, cobrar tipo de 120 a 150 reais a diária do corte, tá? Só que numa diária de corte de uma costureira ou de uma cortadeira dessa, é comum elas cortarem 500, 1000 peças, dependendo ali do que elas estão cortando, tá? Então, eu baseio o meu corte, a minha hora de corte, na verdade, não é nem hora de corte. Como a minha mãe cortava para o ateliê, para a gente, ela costumava cortar tipo de 100 a 150 peças, porque a gente cortava na mão, na tesoura. A gente não tinha... Na verdade, a gente já até teve aquela máquina bananinha, mas como a gente tem tendinite e bursite, ela acabava dando mais dor no braço da gente do que a própria tesoura. Então a gente acabou adotando a tesoura, a gente não usa aqueles cortadores de patchwork, a gente já usou durante um tempo no ateliê, mas ainda assim, dentro do nosso ateliê, a gente se adaptou mais
com a tesoura. Era o que a gente tinha mais resultado de rapidez de corte e também de menos prejuízo para o nosso braço, para a nossa mão. Era o que nos dava menos dor, tá? É lógico que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, minha mãe conseguia cortar entre 100 e 150 peças. Então, 100 e 150 peças pequenas. Então, eu comecei a colocar o corte no meu ateliê das peças pequenas, por exemplo, de R$1, de 80 centavos até uns 50, dependendo ali da quantidade de peças que tinha naquela peça pequena. Então, eu estipulei esse valor dentro do meu ateliê, de 80 centavos a 1,50. Por exemplo, uma máscara, com certeza, se eu tivesse que colocar preço de corte na máscara, eu colocaria tipo uns 60 centavos, 80 centavos no máximo, o corte da máscara, porque é um corte super simples. Se você fizer ela ali dupla, vão ser 4 cortes, né? Mas assim mesmo é um corte muito simples. Então, 80 centavos no máximo. Uma carteira porta-documento, 1,20. Uma nécessaire média, por exemplo, de 2,50 a 3,50. Depende ali da quantidade de cortes que a peça tem. Eu colocava o preço dessa forma, é o preço que eu ainda uso dentro do ateliê. Tá? A internet da Granela não aguentou, não. Porque ficou rodando. Tá? Então, para corte, eu faço muito isso. Eu coloco o preço do corte da peça, porque a pessoa pode trabalhar na casa dela, não tem problema nenhum, né? Ela trabalha na casa dela, me entrega e recebe conforme ela cortou. Então, fica super bom, fica prático para mim, fica prático também para quem corta, porque pode cortar na casa dela, eu levo o material, levo o molde, a pessoa só vai ter mão de obra mesmo ali, tá? E se for uma pessoa que está habituada a cortar, ela consegue aí fazer 120, 150 reais a diária dela tranquilamente também, tá bom? Então, vai depender aí do tamanho do corte, tá? Entendi, Lu, obrigada. Estou precisando muito terceirizar uma parte para crescer meu ateliê. Já não dou conta sozinha. Sim, e aí vai chegando o momento que tem algumas coisas que a gente precisa terceirizar mesmo, que é saudável a gente terceirizar para poder liberar a cabeça da gente de algumas funções para poder conseguir criar, para poder fazer mesmo a gestão do nosso negócio. Agora, no começo, quando a gente está começando a montar em Instagram, quando a gente está começando com as vendas, então a gente precisa dar conta de tudo, porque a gente também precisa entender como é que essa ferramenta toda funciona, até para poder terceirizar, tá?